Então, nós vamos começar, né, a falar, né, da continuidade aí na parte de escovação e paramentação cirúrgica, né? Como que vai ser feito para iniciar, na verdade, uma cirurgia? Porque quando eu falo assim, escovação e paramentação cirúrgica, não é para estar entrando no centro cirúrgico. Para entrar no centro cirúrgico, nós já vimos que nós precisamos de quê? Da roupa, né, do sapato adequado e precisamos, né, da touca, né, da máscara. Mas a escovação em si é para realizar a cirurgia. Então a gente fala, né, que a antisepsia é o método, né, através do qual se impede a proliferação dos micro-organismos em tecidos vivos com uma substância química que nós chamamos de quê? Antisséptico. Uma mesma substância química usada em objetos inanimados, ela será chamada de desinfectante. E quando usados em tecidos vivos, nós chamamos, né, de antisséptico. O que nós damos exemplo da clorexidina e do iodo, né, da iodopovidona. Só que hoje a gente não usa muito o iodo, a gente usa mais a clorexidina. No caso, para a gente fazer essa degermação, nós utilizamos o a clorex, né, e a iodo, né, degermante, porque nós temos a diferença entre o degermante e o alcoólico. No caso, para essa situação, né, para escovação, nós vamos utilizar, né, o clorexidina, né, a clorexidina e a iodopovidona degermante. O que nós podemos falar, né, de asepsia? É o método empregado para impedir que um determinado meio seja contaminado. Quando este meio for isento de bactérias, chamamos de meio que asséptico. Né? Por exemplo, nós vamos usar a luva estéreo, abrir todo o material, né, com toda a técnica asséptica. Então, nós temos que ter esse cuidado aí. Quando o meio já for, né, já tiver asséptico, nós vamos utilizar uma forma, né, de que a gente não faça essa contaminação. A escovação das mãos, né, para poder a gente fazer, né, a degermação para iniciar a cirurgia. Não esquecendo que quando eu faço somente a lavagem das mãos, né, antes e após qualquer procedimento, até mesmo para entrar na unidade, eu vou fazer somente a lavagem das mãos. Mas para realizar, né, iniciar, entrar no campo cirúrgico, nós precisamos fazer essa escovação. Então, nós temos essa diferença entre, né, escovação, degermação das mãos e somente a lavagem das mãos, né, que a gente faz a todo momento, em cada, né, tanto antes e após cada procedimento dentro da unidade. Ele é um procedimento que o objetivo é o quê? Reduzir todo o risco de contaminação da ferida cirúrgica pela remoção ou destruição de todos os micro-organismos. Para melhor eficiência do procedimento, o profissional deve estar removendo todos os tipos de adornos, né? Como eu também já tinha falado com vocês anteriormente. Eu vou colocar a luva estéreo. Eu posso manter a minha aliança, a minha pulseira por baixo da luva? Não, tem que ser retirado. Por quê? Nós conseguimos armazenar, né, nos nossos adornos, o quê? Micro-organismos. E para eu poder fazer toda essa escovação, eu preciso estar tirando para poder não ter nada aderido. Então, sempre que for fazer, isso a gente vê em algumas situações, eles estarem fazendo o quê? Né? Faz a escovação e calça, né, a luva estéreo. Mas ao redor daquele adorno, né, vamos supor um anel, uma aliança, vai ficar algum micro-organismos ali, porque nós não conseguimos fazer a remoção, por mais que seja feita de forma adequada essa escovação.
Ter unhas, né, aparadas e de preferência sem esmalte. Não pode ser utilizado unhas postiças, né? Então, nenhum tipo de desenho na unha, porque esses desenhos na unha, né? Fala assim, vou botar uma miçanguinha, vou botar uma pedrinha. Aquilo ali, ele acaba retendo também micro-organismos. Então, a gente não pode ter nada. As unhas devem ser curtas, né? Por isso que a gente fala esmaltes claros, para poder a gente ver se tem sujidade ou não. E em momento nenhum, o profissional de saúde também pode estar utilizando unha postiça. O passo a passo da escovação, como que a gente vai estar fazendo? Né, tem que molhar toda a mão, né, os antebraços até a região do cotovelo, utilizando a água. Então, eu vou estar o quê? Molhando, né? Eu venho embaixo a torneira ideal, né? Um lavatório que a gente consiga, né, colocar também o braço, porque se for muito curtinho, eu vou bater o meu braço na pia, no lavatório, e eu não vou conseguir fazer a lavagem de forma correta, né? Então, eu vou fazer o quê? Lavar toda, né, molhar as mãos, abrir as embalagens individuais com antisséptico para escovação, aquela escovinha, né, que eu já vou mostrar aqui a vocês, limpar as áreas debaixo da unha com a espátula, a escovinha, ela tem umas serdinhas, né, tudo como se fosse aquela escovinha mesmo, né, de lavar roupa, e uma parte que tem esponja, né? Então, onde tem essas serdinhas, né, a gente vai estar escovando, né, embaixo da unha. Escovar as faces lateral e medial de cada dedo, né, lateral e medial de cada dedo, especificamente, as pontas interdigitais, o dorso e a palma da mão. Passando, né? Quando eu faço essa escovação pela mão, eu vou descer para o antebraço e até o quê? A altura do cotovelo. Então, eu venho de cima para baixo. Assim também como eu vou fazer o quê? De uma mão, né? De um lado, a mão esquerda, eu vou para a mão direita. Enxaguar, né? As mãos, né, os antebraços e cotovelos com água somente em uma única direção. Então, da mesma forma, como eu mostrei aqui também, nós vamos vir de cima, né, das mãos para o antebraço e o cotovelo, de um lado e de outro a mesma coisa, para poder eu não contaminar. Eu posso fazer assim? Não, porque senão a sujidade do meu antebraço vai descer toda para onde? Para as minhas mãos. Então, eu não posso, né, lavar ao contrário. Eu tenho que sempre lavar nessa posição. Fechar a torneira do lavatório com o cotovelo, caso não possua o quê? O sensor. Porque nem sempre a gente pode, com o próprio sensor ou com o próprio pé, né, dependendo de cada instituição, tem um tipo de torneira, né, de lavatório a ser utilizado. Então, se eu tiver que abrir, eu tenho que depois fechar com o cotovelo. Seguir para a sala de cirurgia, mantendo sempre as mãos acima do nível dos cotovelos. Então, dessa forma, eu vou andar e ninguém pode estar o quê? Esbarruando em mim, né? Pode estar encostando em mim, porque as minhas mãos, elas já estão feitas o quê? Já foi feito toda a degermação pronta para iniciar, né, a cirurgia, para poder fazer o quê? A secagem, né, e calçar as luvas estéreis. Então, seguir, né, para as salas de cirurgia, não esquecendo de colocar a máscara descartável também antes da escovação. Eu já tinha comentado isso também com vocês anteriormente, só reforçando agora que eu posso circular nas áreas comuns,
do centro cirúrgico, que é o corredor, refeitório, eu posso circular sem a máscara, mas para entrar na sala cirúrgica, eu tenho que já estar de máscara. Por quê? Caso das gotículas, né? Tudo que a gente possa manter. Então, o cirurgião, o instrumentador, o técnico, né, que é o circulante, o enfermeiro, toda vez que entrar na sala cirúrgica, tem que estar já de máscara. Luana, Oi. a Cia está pedindo para você aceitar ele. Calma aí. Só um minutinho. Matias, só ele, só ele. Ok aí? Podemos, né? Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Alguma pergunta a fazer aí? Deu para entender? Essa escovinha, ela é descartável? Oi? Essa escovinha que usa para a mão, ela é descartável? Ela é descartável, ela Eu falei que ela é não individual. uso Aí é único, descartável. termino individual, descartável, tá? Utilizou, jogou fora. Não, não pode ser reaproveitada, não, porque a embalagem dela, deixa eu ver aqui, só um minutinho. É porque era da nossa aula prática que a gente ia fazer. Eu não tenho aqui a imagem, mas eu mando daqui a pouco para vocês, porque era o que a gente iria utilizar na aula prática, entendeu? Mas depois eu mando uma foto para vocês, uma imagem da escovinha. Então, ela vem numa embalagem, né? Então, também, quando for abrir, nós temos que ter esse cuidado de não contaminar também, não deixar cair em local nenhum, para não contaminar, porque você vai o quê? Tá fazendo essa degermação, a escovação das mãos, tá bom? Então, é importante também a gente saber, né, que alguns textos eles acabam preconizando determinado tempo para escovação. Outros indicam números de escovadas necessárias. Isso é importante, entendeu? Porque, quanto tempo que eu tenho que escovar? Né? Eu tenho que escovar entre 5 a 10 minutos, né? Seria 5 minutos ou 4 para cada lado, né? Tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Ou nós falamos em relação, né? Quantas vezes eu vou estar passando, mas geralmente né, é feito, né, em relação ao tempo mesmo, em termos de minutos. Geralmente 5 minutos para cada lado, 5 para o lado direito, 5 para o lado esquerdo. Então, isso é importante, né? Uma dúvida também que algumas pessoas têm: quanto tempo vai ter que estar se escovando para saber se escovou de forma correta? Entre 4 a 5 minutos em cada lado, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, alguns artigos, né, eles falam, né, em relação ao tempo e, né, em número de escovação. Então, isso é importante vocês também estarem sabendo. A paramentação cirúrgica ela possui um valor reconhecido como uma medida racional no controle de infecção do sítio cirúrgico. O objetivo é promover o quê? A formação de uma barreira contra a invasão dos micro-organismos na ferida operatória do paciente e também proteger os profissionais envolvidos na realização desse procedimento. Então, quando eu falo em paramentar, né, que a gente já chegou a discutir há umas aulas atrás, né, em relação à roupa, né, aquela roupa verde que eu estou dentro do centro cirúrgico, eu posso ir no corredor, eu posso ir à rua, eu posso ir a um quarto do paciente com aquela roupa? O certo é não ir, né? A gente sabe isso aí. Mas quando eu for realizar a cirurgia em si, eu vou fazer o quê? Colocar o capote estéreo. Então, a roupa de baixo, ela não vai estar em contato diretamente com o paciente.
Não é que também eu posso, eu vou à rua e volto e vou fazer a cirurgia. Não, isso a gente também não pode deixar acontecer. Mas se eu tiver aqui um quarto de um paciente para poder ver, conversar, né, dar uma olhada no paciente e voltar, eu não posso estar circulando o tempo inteiro dentro do hospital. Mas isso porque quando eu entro no centro cirúrgico, né, e quando for realizar a cirurgia em si, o capote é estéril, então vai estar isolando a minha roupa de baixo, aquela calça com aquela blusa, né, cirúrgica. E ali é que a gente vai estar fazendo o quê? Quando eu falo dessa paramentação cirúrgica, eu vou estar isolando, né, qualquer tipo de infecção que eu possa estar levando para esse paciente. Porque também tem um outro questionamento que as pessoas fazem, né? Que a cirurgia ela deu algum tipo de infecção, a culpa é sempre da enfermagem. Mas é sempre da enfermagem por quê? A primeira coisa que eles falam, o curativo não é realizado de forma, né, com técnica correta. Aí a gente pergunta se tem que sobrar para a gente? Tem que sim, né? Porque sobra mais um pouquinho para o lado dos mais fracos. Mas a gente pode pensar o quê? Dessa forma? Claro que não. Se eu tiver qualquer tipo de infecção do sítio da ferida cirúrgica, eu tenho que saber como que foi, né, a técnica dessa cirurgia, né? Será que eles usaram uma técnica adequada? Será que a luva não teve nenhuma contaminação? Será que o campo cirúrgico, os materiais foram esterilizados de forma correta? Então, isso são fatores que a gente tem que ver, né, por trás disso tudo aí, né? Porque não é a culpa somente de um curativo, né? Porque a infecção, geralmente, ela vem aqui, de dentro para fora. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Todo o cuidado na hora da paramentação, né, e na hora da abertura de todos os campos cirúrgicos, para que não haja nenhuma contaminação, porque o material vai estar todo ali. Ele vai estar todo ali, né, e precisa de quê? E ele vai precisar, né, não ser contaminado de forma nenhuma, ok? Então, quando eu falo também, né, a paramentação segura, devemos tomar certos cuidados antes de pegarmos o quê? Todo o capote. São eles, né? Certificar-se de que o pacote está estéril, né? Se foi feita a esterilização de forma correta, adequada. Aguardar o circulante de sala abrir o capote, né? Todo o material. Verificar o espaço disponível, se não há mobiliário ou outra pessoa está atrapalhando o quê? A sua movimentação, para não acabar esbarruando, né, batendo em ninguém e haver essa contaminação. Qualquer dúvida em termos de contaminação deve ser logo ser feito o quê? A troca do material, ok? Direitinho aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Tá. Eu só vou botar aqui um minutinho, só que para carregar, que eu esqueci. Só um minutinho. Oi, João? Hoje? Cadê o carregador? Carregador não, extensão.
Desculpa aí, galera, só porque eu esqueci de ligar o carregador e estava descarregando, tá bom? Então, alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Podemos Não. seguir? Então, tá Pode bom. seguir. Então, aqui, ó, quando a gente mostra, né? Após realizar toda a escovação, né, das mãos, né? Nós vamos estar fazendo o quê? O capote, ele já vai ter que estar aberto para a equipe, né? De acordo com quantos são da equipe. Aí eu pergunto a você, quem são as pessoas que vão entrar no campo cirúrgico? Vai ser o cirurgião, né? O primeiro, o segundo ou o terceiro cirurgião, de acordo, né, com quantos vão ser trabalhados, um instrumentador cirúrgico. É necessário o anestesista estar colocando o capote? Não, porque ele não entra diretamente na cirurgia, somente os cirurgiões e o instrumentador. Tem necessidade do circulante, do técnico de enfermagem colocar também? Não. Então, é somente quem? O instrumentador e o cirurgião. 1 e cirurgião 2, e se tiver o terceiro. Eu já separo os capotes, já deixo aberto em cima da mesa, né? Que a gente chama aquela mesa de apoio, que é a mesa maio. Nós já vamos deixar aberto, só para quando ele terminar a escovação, junto com o capote, eu deixo já a compressa cirúrgica para ele secar as mãos. E ele vai secar as mãos dessa mesma forma, de cima para baixo, né? Das mãos, antebraço e cotovelo. Virou a compressa, vai para o outro lado. Ele pode voltar dessa forma, fazer assim? Não, é sempre de cima para baixo, nos dois lados. Então, ele vai estar, né? Após ele estar secando, ele vai pegar. Alguém precisa pegar para ele? Não. Ele vai estar colocando o capote, pegando pela parte interna, porque ele também não pode, porque ele está sem luva, né? Por mais que ele tenha feito a escovação, ele tem que pegar por dentro, ele não pode tocar pela parte externa, somente pela parte interna. Então, ele vai retirar o capote do pacote, né? Abrir segurando com as duas mãos por dentro, né? Na região dos ombros, tá? Para poder ele ir colocando e alguém, né, vir por trás. Aí aqui precisa de luva estéreo também para fechar? Não, porque essa parte aqui que eu estou mostrando a vocês, ó, que tem uma mão que está fechando, ele não vai encostar no paciente, não vai ter contato com o paciente. Mas eu também não vou segurar aqui por trás, passar a mão tudo. Eu vou puxar na cordinha que tem aqui somente para poder estar amarrando, né? Dando um nozinho. Erguer, então, as mãos, introduzir o quanto puder, né? Os seus braços no avental, né? Esfichando. E, em seguida, pedir o circulante que termine de ajeitar, né? E amarrar aqui o capote. Porque quando o capote também ele fica muito solto, fica atrapalhando. De que forma? Fica caindo na hora que ele for realizar o procedimento cirúrgico. Aí, ó, aqui, tá vendo? Amarrou a parte de cima e veio amarrar a parte de baixo. Então, a gente vai segurar, né, essas cordinhas aqui, afastando do capote por meio, né? Enquanto o circulante está amarrando. Nesse caso aqui, ó, ele está segurando essa parte da frente e ele pode dar ao circulante, né, ao técnico ou ao próprio enfermeiro, não sei de quem for que estiver circulando a sala, e o circulante vai puxar pelas pontas para terminar também de amarrar, ó, como essa parte aqui de baixo, sem em momento nenhum encostar, né, no capote do cirurgião ou do instrumentador. Se o capote for tipo envelope,
né? Tem que circular, dar a volta no corpo. Esse capote aqui, tipo envelope, ele não é muito mais utilizado, né? No dia a dia. Somente, né? É mais o que a gente vê é esse daqui, né? No dia a dia. Então, mas se, né? Tiver esse ainda tipo envelope, você vai transpassar pelo corpo, né? E pedir para alguém estar amarrando somente no final também, né? Se for para trás, alguém amarra atrás, mas se for pela frente, ele mesmo vai estar amarrando. Mas sempre é melhor passar e estar amarrando por trás, porque alguém pode ajustar de uma forma também que não vá contaminar. Com as duas mãos, amarrar as duas pontas na frente, olha, foi o que eu mostrei aqui a vocês. Se ele não quiser amarrar por trás, mas se amarra por trás, fica bem melhor. O avental, né, o capote, ele tem essa partezinha aqui que a gente tem que colocar no dedo, né, para firmar melhor. Né? Principalmente algumas pessoas, né, que são mais curtinhas, tem uns membros mais curtos, ele consegue dar uma firmeza melhor. Mas é necessário eu colocar isso aqui? Não, porque a luva estéreo, quando você for calçar, ela consegue sim estar segurando isso aqui. E o capote ele não se movimenta, porque a minha luva também ela tem que estar por cima do capote. Ela prende o punho do capote. Né? Então, quando você faz assim, ele não fica caindo na sua mão. Mas se a pessoa quiser colocar o dedal, não tem problema, porque dá uma firmeza maior, né, durante a cirurgia. Depois que coloca o capote, já fechou, já deixou tudo direitinho, aí é o momento de calçar o quê? A luva estéreo. Né? Aí uma outra pergunta, né, que eu também não fiz essa observação lá no início, né, porque algumas pessoas podem pensar que eu calço a luva estéreo para colocar o capote. Não, eu vou colocar o capote para depois calçar a luva estéreo. Ah, mas eu posso segurar nessas pontas? Sim, pode segurar nas pontas, porque sua mão já está o quê? Feita toda a desgermação, toda a escovação. E quando eu dou para o circulante amarrar, né, eu vou dar pelas pontas, ele não vai colocar a mão dele sobre as minhas mãos. Ele vai estar pelas pontas segurando. E a parte posterior, né, do capote, nós não vamos encostar no paciente, né? O que fica, né, próximo ao paciente, o que pode levar contaminação para o paciente é essa parte da frente. Então, depois que eu coloco, né, vou vestir o meu capote, aí sim eu vou calçar o quê? A luva estéreo. Então, aí, né, calçar geralmente, né, a esquerda, para depois colocar a direita com toda a técnica, né, utilizando. Nunca encostar a luva, né, calçada em sua pele. Né? Então, aqui, ó, com aquela técnica que vocês já aprenderam, né, eu seguro. Se eu já coloquei uma, eu tenho que segurar por dentro, sem contaminar, né, aqui, colocar a mão na pele ou pela parte interna, né, da luva, né? Porque se houver contaminação, eu tenho que reiniciar todo o processo, né? De retirar a luva e colocar uma outra. E se de repente encostar a mão sem a luva no capote, na parte da frente ou na manga, eu tenho que fazer tudo de novo, retirar esse capote, colocar um capote novo e novas luvas estéreis também. Passar a luva sobre o punho do capote, olha, para vedar completamente o contato da pele, né, com o paciente. Foi o que eu falei com vocês. A luva, ela vai estar prendendo, né, aqui
o capote. O capote não pode ficar por cima da luva, porque senão vai acabar o quê? Atrapalhando a realização da cirurgia. Caso o capote não possua o dedal, você tem que certificar, né, que o punho está bem para frente, né, para que não vá para trás e depois ele solte e caia por cima da luva e atrapalhe durante o procedimento. Foi o que eu falei com vocês. Eu tenho que puxar, né, com bastante firmeza a luva estéreo para cima para fixar. Por isso que o tamanho da luva, ela é muito importante, né, na hora da realização da cirurgia ou qualquer outro procedimento, né? A luva de procedimento, não. Ela pode, por exemplo, minha mão é luva P, mas eu posso utilizar uma luva G, vai ficar incômodo, mas pode. Mas durante a cirurgia, se você não tem uma firmeza adequada, você não consegue segurar um fio, você realizar, né, uma sutura, você realizar um corte. Então, você tem que ter uma firmeza muito boa. Então, é importante a gente saber, né, qual a numeração dessa luva específica, né, para o cirurgião. Perguntas aí podem porque a gente já vai passar para outro assunto. Pergunta só na hora da prova. A Karina, aí não pode, né? Aí não. Aí a gente não pode ter mais, não. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, então. Então, só, né, pontuando aí um pouquinho para vocês, né? A utilização, né, do capote. Eu tenho que ter bastante cuidado na hora de fazer a colocação, né? O capote coloca antes da luva estéreo, tá? Então, a luva estéreo é posteriormente, né? E eu vou ter que ajustar de uma forma que a luva não fique folgada e ela também o quê? Fique por cima do capote para não atrapalhar nenhuma movimentação durante a cirurgia, até mesmo por conta do próprio tato. Vamos voltar lá então. Juliana, você falou do cirurgião e do instrumentador, que são os únicos que precisam de capote, né? São os únicos, por quê? São os únicos que vão entrar no campo. Quando eu falo campo cirúrgico, é quem vai realizar, meter realmente a mão no paciente, que pode levar qualquer tipo de contaminação. Né? Por quê? Lembra quando nós falamos lá da função de cada profissional dentro da sala, né, do enfermeiro, do técnico, do instrumentador, nós falamos do assistente, né, do cirurgião 1, 2, 3, né, do anestesista. Quem vai estar diretamente, né, realizando a cirurgia são os cirurgiões e o instrumentador. O técnico de enfermagem, o enfermeiro e o anestesista, ele está na sala, mas ele não está ali colocando a mão especificamente no paciente, né? Ele está por fora. Então, quem é que está com a mão diretamente, né, encostado, né, ao paciente? É o instrumentador e os cirurgiões, ok? Ok. Então, tá certo. Porque eu não posso botar a equipe toda, porque eu também não tenho materiais adequados, né, em quantidade suficiente para todo mundo, né, para todos da equipe, e não tem necessidade, né? Então, por que eu vou gastar material também sem essa necessidade? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. Tá bom? Os tipos de cirurgia. Como que nós vamos estar classificando, né? Quando eu falo assim, especificamente, o que é a cirurgia? A cirurgia, né? Eu falo cirurgia ou operação. A pessoa foi realizar uma cirurgia, foi operar, né?
é quando ele precisa receber o quê? Algum tipo de tratamento, né? Porque ele está com alguma doença, ou ele teve alguma lesão, ou ele teve alguma deformidade que precisa estar fazendo o quê? Esse tratamento, reparar, né? Essa reparação, né? Correção, ou aliviar um problema que está acontecendo com ele naquele momento, né? Nós temos que pensar que as cirurgias, né? Elas podem ser de urgência, né? De emergência, e as cirurgias, elas podem ser também realizadas de forma o quê? Urgência, emergência e... Ai, meu Deus, acabei aqui esquecendo. Urgência, emergência e... Esqueci a palavra aqui, meu Deus. Eletiva, desculpa, eletiva, né? Porque é uma cirurgia o quê? Programada. Nós chegamos também a falar isso lá atrás. Cirurgia de urgência, emergência, urgência pode esperar um pouquinho. A de emergência tem que ser feita naquele momento. E a cirurgia eletiva é aquela cirurgia programada, cirurgia marcada, onde a gente tem menos chances, né, de errar. Por quê? O paciente, ele vai fazer todos os exames pré-operatórios com toda a cautela, né, com menos risco mesmo de chances de erros, né? Então, a gente tem uma cirurgia mais programada, né, com uma calma maior. Não é que a cirurgia de emergência vá dar errado, mas ela tem, sim, uma probabilidade um pouco maior de erros, porque você não consegue fazer um exame laboratorial assim, né, com cautela, tem que ser tudo feito com mais rapidez, então você pode ter erros, sim. A classificação de acordo com a finalidade. Nós temos a cirurgia, né, diagnóstica ou exploratória. Como que seria isso? Eu vou realizar uma cirurgia para diagnosticar possível alteração para realizar um tratamento. Um exemplo de uma cirurgia diagnóstica ou exploratória seria o quê? Uma biópsia, né? Foi feito um exame, né, uma tomografia, uma ressonância, identificou alguma alteração e precisa ser feita uma biópsia para saber o que vai ser realizado com aquele paciente para tratamento definitivo. Então, quando eu falo, né, em finalidade diagnóstica ou exploratória, né, seria, como exemplo que eu falei, um quadro de biópsias para saber se é maligno, se é benigno, ou se, quando eu falo aqui também exploratória, eu tenho a laparotomia exploradora, que seria o quê? Eu vou abrir aquela cavidade para saber o que vai ser realizado. Eu vou abrir, o paciente está sentindo uma dor abdominal. Já foi feito todos os exames, não conseguiu, ou então tem um sangramento ali. Que sangramento? Da onde que está saindo aquele sangramento? Eu vou abrir e vou explorar aquela cavidade. Eu vou avaliar da onde é possível aquele sangramento ou aquela dor que o paciente está tendo, né? Acontecendo com ele. A cirurgia curativa, eu tenho correção de alterações orgânicas, né, que nós vamos, né, que como exemplo está tendo a retirada da amígdala, né, que tem sempre inflamações. Então, eu vou estar corrigindo, né, eu vou estar curando de uma patologia que ele sempre está apresentando. A cirurgia reconstrutora ou cosmética são as cirurgias plásticas, né, as reconstituições. Aí aqui nós temos, né, a reconstituição, tanto assim, né, de algum acidente que possa ter acontecido e que teve alguma deformidade, quanto a própria, eu quero melhorar o meu nariz, né, eu quero melhorar a minha orelha.
eu posso estar fazendo, né? Para essa reconstrução, né? Porque eu quero melhorar. Ou se aconteceu algum acidente, teve algum problema, também eu chamo de reconstrutora, nas duas situações. A cirurgia paliativa, quando eu vou corrigir algum problema, aliviando os sintomas de enfermidade, não havendo cura, né? Abertura de orifício artificial para saída de fezes, né? Seria colocar numa bolsa de colostomia, porque o paciente tem um tumor de intestino. Então, quando eu falo em cirurgia paliativa, eu vou estar aliviando alguns sintomas que ele esteja apresentando, né? Esse exemplo que eu falei com vocês seria uma bolsa de colostomia, porque esse paciente fez um tumor, né? E vai precisar, não vai conseguir mais evacuar de forma normal. Dúvidas aí? Perguntas? Deu para entender a classificação de acordo com a finalidade diagnóstica, curativa, reconstrutora ou paliativa, ok? Ok. Ok. Tá. É certo. A classificação por potencialidade de contaminação. Eu tenho cirurgias limpas, cirurgias contaminadas e cirurgias potencialmente contaminadas e cirurgias infectadas. Então, como é que eu vou classificar por sua potencialidade? As cirurgias limpas, elas são eletivas. Vocês lembram que eu falei com vocês lá? Cirurgia de emergência, de urgência e eletiva, né? Então, as cirurgias limpas, elas são eletivas, né? Porque elas são programadas, primariamente fechadas e não tem drenos. Porque quando coloca dreno, eu tenho que uma saída possível de secreções. Então, a princípio, quando fala assim, é uma cirurgia limpa, não vai ser colocado dreno, mas na hora precisou, ela pode se tornar o quê? Potencialmente contaminada, mas dependendo também do local que for essa cirurgia. Mas, a princípio, ela é uma cirurgia limpa, onde nós não temos feridas traumáticas e não infectadas, sem sinais nenhum de inflamação. Aqui nós temos as cesarianas, cirurgia de hérnia, cirurgias de ovários, são tudo cirurgias limpas, ok? As cirurgias potencialmente contaminadas, ela tem uma abordagem do trato gastrodigestivo ou respiratório, gênito-urinário ou orofaringe, sob situações controladas, sem sinais de processo também inflamatórios. A princípio, eu não vejo inflamação nenhuma, mas se abrir, eu posso encontrar? Posso. Aí essa cirurgia, ela se torna contaminada, mas a princípio, tudo que foi avaliado, ela não é contaminada, né? Ela é potencialmente contaminada. Aí só especificando. Quando eu falo do trato digestivo, respiratório e gênito-urinário ou orofaringe, né? Elas são cirurgias potencialmente contaminadas, né? Que nós temos um exemplo, a nefrectomia, a gastrectomia. Nós vamos falar, né? Nós vamos dar uma estudada sobre esses termos aqui cirúrgicos também. Então, vocês vão estar entendendo melhor posteriormente o que é uma nefrectomia. É uma retirada de quê? De um rim, ou dos dois, direita, esquerda, bilateral, gastrectomia do estômago. Então, isso também depois a gente vai estar vendo, tá? Todos esses termos técnicos, nós vamos estar estudando. Contaminadas são as áreas que nós temos o quê?
contaminação, né? São as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana abundantemente de difícil descontaminação, na ausência de processo também infeccioso local. Por quê? O trato, ele é contaminado, né? Só que não tem processo infeccioso naquela área também, a princípio. Quais seriam exemplos dessas cirurgias? Nós temos a de cólon, né, reto, ânus, fratura exposta recente, né, aconteceu um acidente, teve uma fratura exposta de membro superior direito. Esse paciente ele foi direto para o centro cirúrgico. É uma cirurgia contaminada? Sim, né? Pode infectar, dependendo de como foi feito, né? Como que aconteceu aquela fratura, né? Ao que ele ficou exposto, né? Porque, de repente, se for uma amputação, se tiver que fazer essa reconstrução, aí aonde ficou, aí ela pode se tornar infectada, mas, a princípio, não, né? Ela só vai estar contaminada. Então, quando eu falo de trato, né, intestinal, eu já digo que é uma cirurgia contaminada. E isso é importante, né, quando eu falo para vocês dessa classificação da cirurgia por potencial de contaminação, eu não posso ter num centro cirúrgico acontecendo ao mesmo tempo uma cirurgia limpa com uma cirurgia infectada, né? Eu acho que eu cheguei também a falar com vocês lá no início das nossas aulas que as cirurgias infectadas, elas deverão acontecer o quê? Mas no final do plantão, né? No final do plantão, no final dos expedientes, a princípio, né? Porque nós podemos contaminar, não é só a sala, né? Mas você pode, né, estar levando contaminação para outros ambientes também, principalmente porque nós temos já poucos circulantes, às vezes é o mesmo anestesista de plantão anestesiando todas as salas, né? 3, 4 salas de anestesia. Então, com essa circulação, ele pode levar contaminação de um paciente para o outro. Então, isso é importante para nós, enfermeiros, a gente está sabendo, para na hora que for marcar a cirurgia no mapa cirúrgico, eu saber se a cirurgia é de quê, né? Se ela é limpa, se ela é potencialmente contaminada, se ela é contaminada ou infectada, para a gente não botar em salas próximas, ou deixar para horários que não tenha muito fluxo de cirurgia, né? Para realizar as infectadas. As infectadas, elas são as realizadas em qualquer tecido, na presença de quê? Algum processo infeccioso, né? Algum tecido necrótico, feridas traumáticas que estejam sujas, né? Com secreções purulentas, então a gente tem que ter esse cuidado aí de cirurgias infectadas, tá bom? Né? Na hora que for marcar a cirurgia, nós temos, enquanto enfermeiros, na hora que a gente for realizar o procedimento, saber se a cirurgia é limpa, contaminada, potencialmente contaminada ou infectada, certo? Podemos passar? Alguma pergunta? Vamos lá. Lá. Gatíssimos? Pode prosseguir. Pode seguir, professor. Pode sim. Podemos, né? Passar. Então, tá bom. É porque eu quero saber que às vezes vocês ficam tão quietinhos que eu não sei, né? Se tá tudo bem ou se vocês não estão me ouvindo. Tranquilo, então. Esse conteúdo é um conteúdo bom para passar.
o posicionamento cirúrgico, né, do paciente. Então, nós falamos, quando o paciente ele entra no centro Me chamou, pai? cirúrgico... Oi? Não, professor, falei com o meu pai que o microfone estava ligado, desculpa. Ah, então tá bom. Quando o paciente entra no centro cirúrgico, ele tem o horário da cirurgia, né? Mas ele vai... necessariamente aquela cirurgia vai começar naquele momento? Não. Ele vai ficar esperando, ele vai para a sala cirúrgica, pode esperar um tempo a equipe chegar para poder realizar, né, toda a paramentação, materiais, né, que às vezes eles vão separar os materiais, porque às vezes não é uma única cirurgia que eles vão estar fazendo naquele dia. Então, tem que ver o paciente, a equipe, às vezes, nem todos conhecem o paciente, então vai começar a conhecer aquele paciente, né? Então, quando ele vai para o centro cirúrgico, ele precisa de um tempo também, né? Para poder começar a cirurgia. Não pode ser nada também tão corrido, a não ser que seja uma cirurgia de emergência. Então, nós temos o quê? A posição cirúrgica é muito importante para a equipe de enfermagem estar colocando o paciente de forma correta, de forma adequada. Por que isso? Se eu vou operar, né, fazer uma cirurgia nas costas do paciente, como que eu vou colocar esse paciente? De barriga para cima? Como que o médico vai ver nas costas? Como que vai ter o acesso? Então, por isso que é importante a equipe, né? O enfermeiro, ele tem que saber qual é a cirurgia para poder ele passar para a sua equipe, né, para passar para o circulante de sala, o que ele vai precisar. Vocês lembram também que nós mostramos lá atrás aquelas macas, mesas cirúrgicas? As mesas cirúrgicas vão ser específicas para cada tipo de cirurgia. Porque tem paciente que ele vai ter que fazer uma cirurgia em pé, vai ter que ser lateralizado para o lado direito, esquerdo, o braço para trás, o braço para baixo. Então, várias são as posições. Então, o enfermeiro ele tem que estar atento para saber qual é o tipo de cirurgia, qual é o tipo de anestesia que vai estar sendo realizada para colocar o paciente numa posição correta. E quais seriam os tipos, né, de posição que a gente vai falar aqui? Então, só um minutinho. O posicionamento cirúrgico é aquele em que o paciente é colocado depois de anestesiado para ser submetido à intervenção cirúrgica. Mas quando eu falo aqui, a gente vai colocar o paciente, né, na posição depois de anestesiado. Mas tem que ficar também de uma forma que, se precisar de um pouco mais de anestesia, né, dê para fazer tranquilamente, se for uma peridural, uma RAC, para ser submetida à intervenção, de modo a propiciar acesso fácil ao campo cirúrgico, né? As principais posições quais são? Nós temos decúbito dorsal, que é a posição mais comum que a gente vê, né? É o paciente de quê? Barriga para cima. Olha, ele está de barriga para cima. Eu posso colocar os membros superiores abertos. Aqui, no caso, ele está com esse membro superior esquerdo lateralizado, porque pode ser um acesso venoso, ou pode ser, né, um acesso venoso periférico, para poder também ficar exposto, porque ao colocar o campo nessa área aqui do paciente, eu deixo o membro exposto, né? Eu não preciso contaminar se eu tiver que realizar uma troca de soro, se eu tiver que realizar uma medicação, né? Eu tenho esse lado exposto. Pode ser o esquerdo ou pode ser o direito.
Não esquecendo também que toda vez que for colocar o paciente em decúbitos, eu tenho que travar, porque dependendo, esse paciente ele pode se mexer, né? Ele pode cair da maca durante a cirurgia, então eu tenho que estar prendendo, olha só, né? Um velcro prendendo os membros inferiores e aqui, ó, tá prendendo o membro superior também, para que ele fique, né, contido, para não ter nenhuma movimentação. Então, quando eu falo em decúbito dorsal, é o paciente deitado, né, de forma horizontal, né, de barriguinha para cima, e aqui está aberto o braço, porque ele pode estar com acesso venoso periférico, e onde eu tenho um acesso melhor. Eu posso colocar, né, a braçadeira, né? Porque esse paciente, ao chegar no centro cirúrgico, ele também vai ter a monitorização cardíaca. Eu vou colocar os eletrodos no tórax, se a cirurgia não for torácica, né? Se for no tórax anterior, eu boto na parte posterior, também de uma forma que não esteja atrapalhando. Oximetria de pulso e aparelho, né, de pressão arterial não invasiva. Ou se ele tiver uma pressão também arterial invasiva, vai depender de como for, né, qual for a cirurgia. De preferência, a braçadeira, né, da pressão arterial não invasiva não pode estar do mesmo lado que o acesso venoso. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Nós temos a posição de Trendelenburg, ó, paciente também em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, ele está preso, ó, a mesma forma, só que essa posição para cirurgia de abdômen e pelve. Por que isso? Eu tenho menor fluxo sanguíneo nessa área. Então, eu tenho menos, né, sangue circulante nesse momento da cirurgia. Então, né, essa posição utilizada para a cirurgia no baixo abdômen e pelve, obtendo uma boa exposição, tá vendo? Consegue, né, esticar bastante a região aqui abdominal, né? Tem uma exposição melhor, porque os órgãos, né, aqui, vamos supor, estômago, fígado, baço, ele desce mais um pouco, né, como se tivesse, não, ele não se separa, mas ele tem, né, uma exposição, né, ele está o quê? Mais separado, com menos riscos de quê? De lesionar, né, durante o corte, né, na hora que for realizar aqui. Nesta posição, a cabeça e o corpo estão abaixos, ó, cabeça mais para baixo, e os joelhos estão um pouco mais o quê? Fletidos também. Porque se eu levanto esses membros inferiores, né, se eu deixo o paciente de o tronco mais arriado, cabeça arriada, e elevo esses membros inferiores, eu aumento o quê? A circulação. Então, por isso que ele está o quê? Com esses membros mais abaixados, ok? A posição de Sims. A posição de Sims. Só um minutinho. A posição de Sims, ele é colocado sobre o lado não, né, que não vai ser, sobre o lado não, né, que operatório, né, uma perna flexionada com um travesseiro, é o que a gente chama de quê? A gente coloca um coxim para ficar, né, de uma forma também que não fique batendo um no outro, né?
e você tenha uma posição, né? Não tenha, porque senão o paciente também, quando sai da cirurgia, ele tem o quê? Muita dor, ele sente uma dor muito grande no corpo devido à posição que esse paciente é colocado. Então, ele vai ser colocado de forma lateralizada, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ele vai ficar o quê? Exposto, no caso, o lado que vai ser realizada a cirurgia. Ó, nesse caso, o meu paciente ele está em decúbito lateral esquerdo. Olha os membros superiores como que ficam. Eles ficam esticados para a gente ter uma melhor visualização. Eu posso, dependendo, colocar esse braço para trás, dependendo da cirurgia também que for o quê? Realizada. Mas dessa forma aqui, quando eu tenho apoios, esses apoios aqui que eu estou mostrando, são tipo madeiras mesmo acolchoadas, né? Para que você não tenha, são o que a gente chama de coxins, né? C-O-X-I-N-S, né? Coxins ou coxim, né? Para que também não machuque o nosso paciente, de forma que também eu esteja fazendo o que nele? Prendendo para que ele não se mexa, né, durante a cirurgia. Então, eu vou expor o lado que vai ser feito uma cirurgia. Por exemplo, ó, se for uma de coluna, se for uma nefrectomia rins, ó, pode estar fazendo nessa posição aqui, de Siemens. Se vocês observarem também, os membros inferiores, eles estão um pouco mais baixos, porque eu estou fazendo uma saliência nessa parte minha aqui do que? Tanto do tórax, quanto dessa parte já chegando aqui do coxo femoral, né? Então, a gente tem uma exposição maior aqui. Não esquecendo, olha o paciente, ele está o quê? Travado, ele está bem amarradinho aqui na maca, na mesa cirúrgica, tá bom? A cirurgia ginecológica ou posição ginecológica ou litotômica, né? O paciente está em decúbito dorsal, né? As costas estão, né, na mesa cirúrgica, e as pernas e coxas, elas estão o quê? Fletidas, com esse apoio, né, que nós chamamos de estribos. Estribos ou apoio mesmo, mas a gente chama de estribos, onde eu deixo a minha área, né, pélvica, né, períneo, né, quando a gente vai realizar uma cirurgia de períneo, uma cirurgia de hemorroida, qualquer procedimento ginecológico vai ser utilizado a posição ginecológica ou litotômica. Decúbito ventral, de barriguinha para baixo. E se vocês olharem também aqui, ó, olha os membros superiores. Pode estar os dois, ou eu posso pegar esse membro e botar paralelo ao corpo, ou posso colocar para frente, dependendo também de qual vai ser o tipo de cirurgia que vai estar sendo realizada. Se vocês observarem também, olha aqui os coxins, ó. Eu estou aqui mostrando a vocês, ó, nos membros inferiores, no tórax e na cabeça. Ele está apoiando o paciente para que também não saia o quê? Muito machucado, né? Não tenha, né? Não machuque muito. Então, os membros superiores, né? Os braços, pode estar apoiado em braçadeiras ou pode estar lateralizado.
os dois, né, ou um, mas geralmente a gente tem que deixar exposto, né, por conta do acesso venoso periférico. Decúbito lateral direito e esquerdo, né? É como se fosse uma posição mesmo de sims, mas a gente vai botar esse paciente o quê? Ó, a cabeça apoiado embaixo do braço, né? Para onde quer que ele esteja virado. Se ele estiver para o lado direito, ele vai estar com a cabeça no membro superior direito. E o membro esquerdo, ele pode ficar paralelo ou pode colocar para frente. Então, toda vez que esse paciente, né, ele já estiver anestesiado e que for iniciar a cirurgia, vai ser visto, né, qual é a melhor forma de colocar, né, para poder realizar, ter um campo melhor para visualização do procedimento cirúrgico que vai ser o quê? Realizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, nós, enquanto, né, enfermeiros, né, eu também tenho que orientar a minha equipe, né, de técnico de enfermagem, qual vai ser a melhor posição, eu estar ajudando a posicionar esse paciente de forma correta, até junto com o anestesista, para poder facilitar. Aí eu venho para vocês. Enquanto nós estivermos realizando esse posicionamento aqui cirúrgico, é quando a equipe já vai estar o quê? Se escovando, se paramentando para vir iniciar a cirurgia. Tudo bem? Podemos? Podemos passar? Alguma pergunta? Agora é a hora, hein? Não. Nós vamos começar também a falar aqui agora sobre essas terminologias cirúrgicas, né? Foi o que eu falei com vocês. Eu vou começar aqui dando, né, um breve aqui, tudo. É muito difícil vocês estarem conseguindo assimilar tudo agora, com certeza, né? Mas, assim, com o tempo vocês vão aprendendo, vocês vão dar uma lida e também por fora, né? Para poder vocês começarem a entender. Mas nós vamos falar aqui sobre a base, né, do que vocês precisam saber, seriam os prefixos, os sufixos, o que eu utilizo, né, em cada momento. Então, quando eu falo em terminologias cirúrgicas, cabe ao pessoal, né, entender todos os diversos aspectos que envolvem o procedimento cirúrgico, em especial a terminologia pertinente, porque eu só vou saber qual é a cirurgia que vai ser realizada de acordo com o termo. Se eu não souber o termo, eu não vou saber que cirurgia é aquela. Ah, é o quê? Gastro é o quê? Né? Gastro, sei o quê? A parte intestinal, como é que eu uso? Até mesmo para poder a gente relatar e saber o que é aquela cirurgia. Todos nós precisamos saber tudo ao mesmo tempo? Não. Mas o quê? As terminologias básicas, nós temos que saber, sim, se nós trabalhamos com uma clínica cirúrgica, né, ou no centro cirúrgico, ou no centro de material. Não vamos esquecer, né, que o centro cirúrgico está totalmente alinhado, né, está ligado com o centro de material, até mesmo porque eu preciso saber o material específico, né, a ser utilizado, que eu vou pedir ao centro de material, de acordo com a cirurgia que vai estar sendo o quê? Realizada. Então, quando eu falo a terminologia, ela é formada por prefixos que designam a parte do corpo relacionada à cirurgia e sufixos que indicam o ato cirúrgico que vai estar sendo referente. Os principais objetivos da terminologia, quais são?
definição do termo, né? O que vai ser feito de cirurgia, se vai ser feita uma retirada total, se vai ser uma retirada parcial. Então, isso aí vai estar me dizendo o termo cirúrgico. Descrever os tipos de cirurgias e facilitar os preparos, né, dos materiais, equipamentos, né, instrumentais, como eu já falei aqui para vocês. Né? Então, ó, a observação que eu falei, os materiais de enfermagem, né, os profissionais que atuam no centro cirúrgico e esterilização precisam conhecer todas essas terminologias para poder colocar os materiais de forma correta. Então, vamos lá. Nós temos prefixos, né, de terminologias e o que são, o que significam. Quando eu falo adeno, eu chamo de glândula. Isso aqui vocês vão ter que realmente estudar, vocês vão precisar saber, né? Adeno, toda vez que eu uso adeno, eu falo de glândula. Blefaro, pálpebra. Cisto, bexiga. Cole, vesícula. Vamos supor, uma cirurgia de colecistectomia. O que é isso? Cole, eu sei que é vesícula. E cistectomia, o que é? Calma que a gente já vai ver. Então, quando eu falo cole, o prefixo cole, eu falo vesícula. Colo, cólon. Por exemplo, colostomia é uma cirurgia que é o quê? Do colo. O que foi feito naquele colo, né? Aí é o restante que nós vamos, né? No caso, sufixo que vai estar determinando também. Quando eu falo colpo, vagina, entero, intestino delgado, gastro, estômago, ístero, útero, tá ligado ao útero. Nefro, rim. Oftalmo, olho. Ouro, ovário. Orque, testículos. Ósteo, osso. Oto, ouvido. Proto, reto. Rino, nariz. Salpingo, trompa. Tráqueo, traqueia. Então, né, o que nós falamos agora, nós falamos em termos de quê? Prefixo, e o que significa cada um. Vocês vão precisar ler, estudar, não é agora que vocês vão entender. Vocês vão falar assim, nossa, como que eu vou conseguir decorar isso tudo, saber isso tudo? Vai estar todo mundo com o Tico e o Teco, né? Dando o que aí? Dando nó. Mas realmente algumas coisas a gente pode já, né, associar, por exemplo, nefro, rim. A gente sabe que nefrologista não é o médico do rim, oftalmo não é o médico do olho, né? Então, a gente dá para associar, sim, algumas coisas, tá? Mas vocês vão precisar ler, né? Porque eu estou mostrando, né? Mas vocês não vão conseguir aprender assim de repente. Principais cirurgias com sufixo ectomia. Quando eu falo em ectomia, é quando eu falo de remoção, né? O que é ectomia? É que eu estou retirando, eu estou removendo alguma coisa daquele órgão, né? Ó, apendicectomia, ó, ectomia. Eu vou estar o quê? Removendo o apêndice. Então, quando eu falo em ectomia, eu estou tirando aquele órgão, eu estou removendo aquele órgão. Apendicectomia, retirada do apêndice. Cistectomia, retirada, remoção da bexiga. Colecistectomia, vesícula, né? Colectomia, retirada do colo. Embolectomia,
êmbolo, né? Retirada de êmbolo de algum determinado vaso. Esofagectomia, retirada, remoção do esôfago. Esplenectomia, baço. Aí, uma observação. Remoção. Eu posso ter uma remoção parcial, né? Ou total. Vai depender de cada órgão também, né? Se for direito ou esquerdo, se a gente tiver órgãos duplos, eu tenho que especificar se é direito ou se é o quê? Esquerdo. Aí eu vou falar assim, é uma retirada fez uma esplenectomia à direita. Lógico que não, está errado, porque o baço ele é do lado o quê? Esquerdo. Então eu não posso nem identificar, porque eu sei que anatomicamente o baço fica do lado o quê? Esquerdo, entendeu? Então eu tenho que prestar atenção nessa situação aí também, tá? Na hora de que a gente for realizar, né, a escrita, né, do que vai ser removido, do que vai ser, qual vai ser a função, se ele tem direito, se ele é esquerdo, ou se ele é um órgão único. Fistulectomia, remoção de fístula. Gastrectomia, remoção do estômago ou parte desse estômago. Hemorroidectomia, remoção de hemorroida. Hepatectomia, parcial, remoção parcial também do fígado, né? Porque, por exemplo, eu também tenho que saber se eu posso retirar tudo ou não. Histerectomia, remoção do útero. Lobectomia, lobo de um órgão. Geralmente a gente fala muito em pulmão, né? Lobectomia pulmonar, um lado do pulmão, qual lóbulo? Lóbulo superior, inferior, lóbulo médio, né? Então, aí identificar se é direito, se é esquerdo. Mastectomia, retirada da mama, aí a mama também, se é direita, se é esquerda, se é quadrante superior, inferior, né? Externo ou interno, direito ou esquerdo. Miomectomia, retirada de miomas. Oforectomia, retirada de ovários. Pancreatectomia, retirada do pâncreas, remoção. Pneumectomia, retirada do pulmão. Prostatectomia, aí no caso aqui, desculpa, a pneumectomia, eu tenho a retirada do pulmão todo. Se fosse somente de um lóbulo, eu ia falar o quê? Lobectomia pulmonar direita, né? Superior, inferior, né? Aí eu estaria especificando. Mas quando eu falo pneumectomia, é o pulmão todo, direito ou esquerdo. Prostatectomia, próstata. Retossigmoidectomia, reto e sigmoide. Salpingectomia, retirada da trompas. Postectomia, prepúcio, né? Aquela cirurgia que a gente fala de fimose. Tireoidectomia, tireoide, remoção da tireoide. Então, quando eu falo sufixo, só voltando aí, ectomia, é que eu estou fazendo a remoção. Anotem isso. Quando eu falo ectomia, né, sufixo ectomia, é a remoção. E agora, quando eu vou falar, né, em sufixo pexia, o que significa? Pexia é quando eu faço uma fixação. Um exemplo, cistopexia. Você lembra que cisto, nós falamos que é a parte da bexiga? Então, quando eu falo cisto, né? Cisto, bexiga. Pexia é a fixação da bexiga. Às vezes, fala assim, foi fazer uma cirurgia
porque está com a bexiga arriada. Essa bexiga arriada, né, ela teve, devido a várias gravidez, ou qualquer complicação que possa ter tido, teve uma, né, ela abaixou um pouco, aí a pessoa, ela está urinando o tempo inteiro, né, então precisa dar uma levantada para poder melhorar, né. Então, eu falo que vou estar fixando onde ela é especificamente. Histeropexia, útero, nós vamos estar fazendo uma fixação na parede abdominal. Nefropexia, o rim na parede abdominal. Retinopexia, a fixação da retina, porque pode ter tido um deslocamento. Orquiopexia ou orquidopexia, testículos em sua bolsa, né? Porque dá aquela o quê? Virada, né? Então, quando eu uso o sufixo pexia, é que eu vou realizar a fixação. Esses aqui são os que a gente pode realizar fixações em paredes abdominais, especificamente aqui, como eu falei. Agora, o sufixo plastia. Quando eu uso esse sufixo plastia, eu vou estar alterando a forma ou função daquele órgão, especificamente. Né? Vamos lá, ó. Ortoplastia, né? Eu vou articulação, seria articulação, para restaurar o movimento ou funções. Ele teve alguma perda dessa função. Então, precisa fazer uma artroplastia para voltar a ter aquela função. Blefaroplastia, aquela cirurgia de pálpebras, né? Quando a gente tem aquela pálpebra caída, eu posso estar levantando, né? Ela está voltando a uma forma normal. Mamoplastia, cirurgias o quê? Das mamas, também vão estar alterando. Geralmente a gente faz o quê? Uma redução, né? Ou colocação de prótese. Queiloplastia dos lábios, rinoplastia, nariz, ritidoplastias, ruga nas faces, salpingoplastia, tudo que a gente falar de salpingectomia, salpingo em relação a trompas, né? No caso, isso aqui é para uma recanalização. Toracoplastia, uma cirurgia do tórax, para alteração também, que houve a deformidade. Sufixo rafia. Quando eu falo em rafia, eu estou falando em sutura. Blefarorrafia, sutura da pálpebra, pálpebra. Colporrafia, foi feita uma sutura na vagina. Gastrorrafia, foi feito o quê? Uma sutura no estômago. Hérnia, herniorrafia. Osteorrafia, no osso, né? Foi feita a colocação de algum fio metálico, né? Aconteceu ali. Palatorrafia, de fenda palatina. Perineorrafia, no períneo. Tenorrafia, tendão. Então, tudo que eu posso realizar sutura, eu chamo de rafia. Sufixo. Então, ó, nós já falamos de quais tipos de sufixos. Ectomia, ó, nós já falamos da ectomia, já falamos da pexia. Então, ectomia é quando a gente faz a retirada. Quando eu uso pexia, eu vou fazer a fixação. Quando eu falo em plastia, eu vou falar de alteração de forma ou função, geralmente utilizada para cirurgias plásticas.
Quando eu falo em rafia, eu vou falar de suturas. E quando eu falo em escopia, o que seria? Eu tenho, né, os procedimentos, quais poderiam ser? Artroscopias. Ó, vamos lá, no que nós falamos lá no início, articulação. Então, quando eu falo em escopia, eu vou falar de visualização. Vamos, primeiramente, a gente já vem à nossa mente o quê? Broncoscopia. Eu posso falar em quê? Mais ainda, mais certo, a endoscopia. Não é um exame que a gente vai fazer para visualizar o estômago? Então, né? A parte dos órgãos, né? Essa parte, né? No caso interno, né? Do estômago, né? Isso que eu estava falando. Então, toda vez que eu falo escopia, eu vou visualizar aquele órgão especificamente, ó. Artroscopia, articulação, broncoscopia, os brônquios, cistoscopia, a bexiga. Não vamos esquecer, ó, cólon, colpo, vagina, duodeno, endoscopia, né, que é a parte interna, esofagoscopia, esôfago, gastro, estômago, laparoscopia. Aí aqui, ó, a gente também tem que ver, fala-se, né, muito em laparoscopia. Eu vou estar avaliando a cavidade abdominal. Aqui eu tenho que ver, né, a utilização de laparotomia com laparoscopia. Quando eu falo laparoscopia, eu vou visualizar, eu vou utilizar um instrumento, né, de visualização. E laparotomia é quando eu faço a abertura, né, no caso da cavidade, para explorar. Né? Então, aqui na laparoscopia, eu vou utilizar o aparelho, né, de laparoscopia, que eu vou utilizar, eu não vou abrir o paciente todo, essa cavidade abdominal toda. Eu vou fazer aquele furinho e entrar com o aparelho para ele lá dentro olhar, que já é diferente da laparotomia, tá? Que é cavidade exploratória. Eu vou abrir, vou fazer uma ferida cirúrgica num paciente. Laringoscopia, laringe, sigmoidoscopia, sigmoide, ureteroscopia do ureter, uretroscopia da uretra, ventriculoscopia, ventrículo cerebral. Então, quando eu falo em visualização, eu falo escopia, né? Aí aqui, quais são os aparelhos que a gente utiliza para a gente estar fazendo essa visualização? Ó, o artroscópio, broncoscópio, tá? Aqui tá broricoscópio, não, é broncoscópio. Citoscópio, colonoscópio, colposcópio, endoscópio digestivo, laparoscópio, laringoscópio, sigmoidoscópio. Né? São os aparelhos que são utilizados para fazer a visualização nesses determinados, né, órgãos. Né? Isso é importante, porque eu tenho que saber qual é o tipo de aparelho que o médico, né, vai utilizar para aquele procedimento. Esses aparelhos, geralmente, né, tanto hospital particular, privado, quanto hospital de SUS, muitos médicos, eles acabam utilizando os dele mesmo. Existe armário, né, se aquele médico trabalha em determinado hospital do SUS, ele tem um armário dele, com o aparelho dele, porque às vezes o SUS não disponibiliza aquele procedimento. E o SUS paga. Então, ele compra o aparelho, ele usa o aparelho porque ele vai receber a cada utilização desse aparelho
no paciente, porque não tem no hospital, mas ele tem e é feito a cobrança para ele, né? Para ele estar recebendo. Isso é bom, né? Porque ao invés de você precisar abrir o paciente, você utiliza o aparelho, né, sem essa necessidade de estar fazendo uma abertura, levando a um risco de infecção, contaminação maior desse paciente. Então, dependendo também, porque nós temos, enquanto enfermeiros, sabemos como que a gente vai utilizar, né? Qual vai ser a desinfecção que vai ser feito com esses aparelhos, porque eles são aparelhos que não podem sofrer esterilização diretamente, esterilização em autoclave, né? Ele vai sofrer outro tipo de esterilização, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, tem que ser feita essa esterilização, né? Essa desinfecção de forma correta, ok? Então, além desses equipamentos utilizados para visualização direta, existem hoje alguns munidos de cabos flexíveis, né, conectados a videocâmeras, que é introduzido em outros aparelhos, como um laparoscópio, né, como eu falei com vocês, que a gente consegue visualizar e realizar a cirurgia através da câmera, né, da videocâmera, que a gente vai fazer todos os procedimentos no paciente. Sem problema, sem precisar abrir mais esse paciente. Nós temos, então, sufixo, né? Tomia ou estomia, né? Ó, artrotomia, broncotomia, cardiotomia, é que eu vou fazer a abertura, certo? Quando eu uso o sufixo tomia ou estomia, é a abertura. Colecistostomia, né? Eu faço uma abertura na vesícula, onde eu faço a colocação de um dreno. Coledocolitotomia, abertura para retirada do colédoco. A mesma coisa que eu falei com vocês, né? Agora há pouco, né? No caso da laparotomia, eu vou fazer o quê? Uma abertura na parede abdominal. Então, coledotomia, duodenotomia, enterostomia, traqueostomia, toracotomia, a abertura na parede do tórax, nefrostomia, no rins, né? Pode estar colocando uma sonda. Laparotomia, na cavidade abdominal. Jejunostomia, né? Colocação de sondas para alimentação, como gastrostomia no estômago. Hepatotomia, a abertura, né, no fígado, enfim. Algumas, né, terminologias, elas não seguem algumas regras, tá? Aí, então, a gente vai ter que estudar separado. Quando eu falo em amputação, eu falo de remoção de um membro ou de parte necrosada desse corpo, tá? Anastomose é quando eu tenho junção, conexão e vai haver uma sutura entre dois órgãos ou desses vasos. Artrodese, eu tenho fixação de articulações através de cirurgia. Bartolinectomia é retirada do cisto de Bartolin. Biópsia, quando eu tenho a remoção de um tecido vivo para fins diagnósticos. Cauterização, eu tenho a destruição do tecido, né, por meio de agente cáustico, né, ou por calor, ou por bisturi elétrico, que vai fazer uma queimagem, né? A gente fala, vai fazer uma queimagem, vai fazer uma cauterização. Quando a gente tem aquele cheirinho de porco queimado, né, dentro do centro cirúrgico, porque está cauterizando. A cesariana, né, que vai ser feito também, separado, um nome separado.
Cistocele é quando a gente tem aquela queda da bexiga. Curetagem uterina, quando a gente tem remoção, raspagem, né, do conteúdo uterino, quando houve um aborto. Deiscência, isso aqui é quando tem uma separação de bordas previamente suturado. Tem uma sutura entre esses dois lados aqui. Se ele abre, eu chamo de deiscência de sutura. Ela pode ser pequena, como pode ser grande, né? A gente também tem que estar avaliando aí essa deiscência de sutura, como é que vai ser feita, como que ela está naquele momento. A dissecção é quando eu tenho um corte, né? Geralmente de algum vaso, divertículo, uma bolsa que sai da cavidade, enxerto, também quando é realizado algum transplante, né, de órgão ou algum tecido. Episiotomia é feito na região perineal, né, para na hora, né, do parto, né, é realizado a episiotomia, né, que é um cortezinho, né, uma incisão, para poder facilitar a saída do feto. Evisceração é quando eu tenho saída do órgão da sua cavidade, ele está eviscerado. Geralmente acontece por abdominal, né? Algum órgão abdominal, ele acaba eviscerando, ele sai daquela cavidade. Fístula é o orifício que põe uma comunicação, né, entre parte de um órgão e outro, né, que pode estar fazendo essa ligação. Goniotomia, cirurgia de glaucoma. Onfalectomia, remoção do umbigo. Operação de Bush, que é levantamento também da bexiga, a gente pode estar utilizando. Operação, né, cirurgia de Hamstead, correção estenose pilórica, de manchas, correção do prolapso de útero, né? Quando algumas pessoas, geralmente mais velhas, ela tem um prolapso de útero. Então, você, ao diagnosticar, você tem que puxar esse útero ou retirar ele total, né? A gente chama de cirurgia de Manchester. Paracentese é quando eu faço uma retirada de líquido de uma determinada cavidade, né? Então, eu falo paracentese aqui, abdominal, né? Eu tiro o líquido da cavidade abdominal. Pode ser de pulmão também. Ressecção, eu tenho remoção de parte de um órgão. Retocele, protusão de parte também do reto. Toracocentese, punção cirúrgica na cavidade torácica. Como eu falei com vocês, paracentese, né, na cavidade abdominal. Toracocentese na cavidade torácica. Varicocele, veias dilatadas, né, no escroto, que pode ser feito o quê? Vai estar fazendo também essa ou retirada, né, que vai ser feito aqui. E vasectomia, eu tenho corte de um segmento, né, para controle da natalidade. Eu sei, né, como eu falei com vocês, aqui são muitos termos. Oi? Estão ouvindo? Olá. Tá bom. Né? Então, como eu falei com vocês, são muitos termos, né, que vocês vão ter que começar. Não é nada difícil, é só vocês pensarem, né, no que a gente fala, né, no sufixo, no prefixo que a gente falou. Não é difícil. Oi? Oi? Alguém? Ou é o áudio que está ligado de alguém? O áudio de alguém está ligado, acho que está atrapalhando. Então,
eu tenho que pensar no prefixo, que não é tão difícil, que é os termos que a gente usa no dia a dia. Mas o sufixo é que a gente vai ter que avaliar. O ectomia, o escopia, e a gente pensar, né, que se é retirada, se é só uma sutura. Então, isso acaba, assim, sendo um pouco mais complicado para vocês associarem, mas não é difícil e nada que vocês possam fazer o quê? Não possam estar guardando, né? Mas é um estudo mesmo que vocês precisam ter, entenderam? Alguns a gente até conhece. Deixa eu parar aqui. Calma aí, só um minutinho. Parar a gravação.